Cadê Pomba? Todo dia ele chega aqui, mas hoje não chegou. Eu estou preocupado para ele ou o quê? Não sei. Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, sabia? Eu pago para ela. Eu ia fazer o quê? Por quê? Eu vou mostrar você. O que ela está fazendo? Ela está criando capa de YouTube. Para isso, eu pago para ela. Capa que foi criado para ela. Olha, tá vendo? O Brasil, coração Índia. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço você. Eu vou mostrar você como que ela senta na cadeira. Ué, que é isso? कितना चार्ज करोगे एक वीडियो बनाने का मेरे साथ? 500 reais. Nossa, 500 reais ela falando que eu vou gravar com você o vídeo. Não estou ganhando tanto. Então me fala, eu tenho que pagar ela para 500 reais para gravar um vídeo comigo. Que isso, garota? Eu não acredito que você cobra tanto. Somente eu que dá para ela quanto que eu posso. Como que ela não sabia o português, então aqui ela vai usar Google Tradutor para ler os comentários. Então nós vamos dar resposta das perguntas. Eu tenho que tirar essa camisa de um momento, garota. Ainda não começa. Eu tenho que tirar esse que posso gravar vídeo bonitinho. Tá, então agora vamos começar o vídeo, então vou dar resposta das perguntas. Ler pergunta, qual é a pergunta? Wow, a stove with only 2 lids to cook. Don't have an oven. Tá, agora vamos ver o pergunta em português. O pergunta é isso. Nossa, um fogão só com 2 tampas para cozinhar não tem forno. Agora vamos dar resposta. Agora vamos ouvir resposta dela. पहुंच फला फाला यस स्टोव जो होते हैं वो 2 बर्नर के ज्यादातर यूज किए जाते हैं इंडिया में. अगर नॉर्मल फैमिली है तो इसमें 2 से 4 या 5 मेंबर तक है. उससे ज्यादा के हैं तो कई लोग जिनके यहाँ ज्यादा कुक होता है वो 4 बर्नर का भी रखते हैं. Entendeu? Não, né? Eu vou explicar. Então, essa pergunta, último vídeo que quando nós gravou, a pessoa perguntou que esse fogão só tem 2. Então tem 4 também, mas na Índia, quem tem família grande, usa 4. Como que nós estamos somente 2 pessoas na casa, então usa só 2 fogão. Então, você tem perguntando que fogo, o forno que você não usa. Olha, aqui na minha casa não tem forno, então mais pessoas na Índia também não tem forno na casa. Só tem um forno pequenino, então como que você tem no Brasil e não está igual na Índia. Agora espero que você entendeu, mas esse fogão você vai ver em todas as casas. Vamos perguntar outra pergunta. Não, vamos ver outra pergunta. Qual é a outra pergunta, menina? Casamento arranjado. Casamento arranjado. Casamento arranjado. Casamento arranjado. Não. Casamento arranjado. Não arranjando. É arranjado. Ai, não sei, eu também esqueci. Casamento arranjado. Casamento Certo? arranjado. Isso, exatamente. Outra pergunta é, Sumit, seu casamento é arranjado ou por amor? Olha, na Índia, como que você pensa que no casamento arranjado acontece que sem ver a pessoa, então somente a família vai buscar, então você vai casar? Não é isso exatamente, não pensa isso. Então, como que acontece casamento arranjado? Então, vou dizer você meu casamento arranjado ou por amor. Olha, na Índia, que casamento acontece assim. Primeiro, o parentesco vai buscar o garota, tá? Ou a família vai buscar o garota, eles dois vão conversar também. Então, 2 vão conversar quase que 1 ano, 6 meses. Então, depois, eles acham que agora o relacionamento vai dar certo, então a pessoa vai casar. Então, no meu caso, eu já vi quase que 20 garotas, mais do que 20 garotas, que minha família apresentou para mim, mas eu escolhi ela. Então, o que acontece que eu
encontrei garotas, conversei um poucos dias também, mas que não estava combinando com ela. Então, depois de uma semana ou depois de um mês, eu senti que não vai dar esse relacionamento certinho. Então, o meu parente é para ela que minha mãe viu ela num supermercado. Não é supermercado exatamente, o loja de ouro. Então, na aldeia, que ela mora em outra cidade, que ela mora no Lucknow, tá? Mas a aldeia onde que eu moro, então, dela aldeia também está lá. Ela vinha à aldeia para viajar, então, minha mãe também estava lá para viajar. Então, ela estava lá comprando ouro com o pai. Então, minha mãe perguntou o dono de ouro que venda, né? Então, quem é ela? Então, ele começou a dizer assim, que ela é filha dela, então o pai dela faz isso. Então, a pessoa começa a buscar assim, mais coisa, que como que é família, o que a pessoa faz na família. Então, assim começou. E depois, nós mandou uma, como dizer, solicitação ou coisa para a família dele, que nossa filha queria casar com sua filha. Primeiro queria encontrar, então depois se dá certo, então nós vamos casar. Então eu fui, depois de um pouco tempo, ela foi embora no Lucknow, onde que ela estava estudando o BTech Engenharia, ela estava fazendo. Então eu fui lá no Lucknow pelo voo, porque estava muito longe. Encontrei ela no aeroporto, ela vinha com o irmão no aeroporto. Falei com ela, nós almoçamos junto. Depois de um pouco tempo, o pai também chegou dela. Ele também perguntou-me, Sumit, o que você faz? Então, muitas coisas que uma família pergunta que eles também querem, o pai também quer que eu estou dando minha filha para um mal seguro. Que ele trabalha, ele não é um vagabundo, entendeu? Então, assim que ele pergunta um monte de perguntas também, eu também perguntei o que você faz, o que você estudou, ela explicou, ela fez engenharia, então, as perguntas. Então, eu falei, tá bom, então, eu não decidi que, eu vou casar com ela. Então, depois eu falei, tá bom, eu vou falar com ela, então, eu só continuo a estar falando com ela, quase que foi 2 meses. Então, depois eu senti que, sim, eu tenho que aceitar ela. Então ela também sentiu que eu também um bonzinho. Então ela também falou para a família que sim, eu vou casar. Nossa, como que ela está ouvindo? Que ela está entendendo tudo coisa. Então eu falei, tá bom, então eu posso casar com você. Então ela falou para a família também. De novamente nos encontrou muitas vezes. Foi na cidade dela, ela vinha na cidade de Himachal, algumas vezes na aldeia. Sim, nos encontrou. Pois nós decidimos que sim, temos que casar. Então nós casamos. Então isso é que não sei como que você fala, é um casamento arranjado ou um casamento por amor. Porque a família apresenta, tá, mas como que você apresenta para seus amigos, que alguém indiano pergunta, você me apresenta sua amiga. Então eles começam a falar, então você vai dizer isso, que é casamento arranjado ou casamento por amor. Se ele gosta dela, seu amigo que você apresentou uma brasileira, se ele gosta dela, ele pode namorar com ela, ele pode casar. Mas aqui eu vou dizer que pode ser uma mistura de casamento, assim. Antigamente estava um casamento arranjado, significa que a família já falou que você tem que casar com ela. Sem ver garota, sem conversar com garota, o garota vai casar. Mas hoje em dia não está acontecendo isso. Eu deixei muito grande esse vídeo, espero que só explicando as coisas, tá? Então vou terminar aqui esse pergunta-resposta. Eu acho que você gostou disso, então deixa like, porque muitas pessoas estavam perguntando sobre como que foi seu casamento, tá bom? Se você quiser os vídeos do meu casamento, tem que inscrever no canal, então no futuro vídeos eu vou mostrar você o meu casamento, como que acontece um casamento, então como que eu estou aparecendo no dia de casamento, tá bom? Então vamos ver outra pergunta.
Meu casamento, quem que perguntou é Mariane. Então, outra pessoa também. Mas ela aqui quero conhecer a história de você, namoro, casamento, como que chama tua esposa. Dela nome. Eu esqueci de dizer. Qual é seu nome? Eu dizia o nome. My nome é Neelam. Meu nome é Neelam. Isso. Eu tentando dar resposta em português. Ué, brasileira queria falar exatamente como brasileira, é? Dá água, por favor. Está falando muito. Água? Me dá água. Ai, nossa. Outra pergunta. Você pode ler? Uma vez eu vou dar a oportunidade para ela que pode ler. Por favor, ler isso. Como que você lê português? Oi, Sumit, boa noite. Gostaria de saber no inverno qual é mínima temperature no sul da Índia. Ué! Ela errou. Onde que ela fez erro? Eu acho que é boa noite. Ela falou. Oi, Sumit, não é boa noite. É boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá? Oi, Sumit, boa noite. Boa noite. Gostaria de saber no inverno qual é mínima temperatura do... Temperatura nem temperatura. Temperatura. No sul de Índia. No sul de Índia. Tá. Então, mais breve, eu sou muito bom professor. Como que eu sou bom professor de hindi ou inglês, ensinando um monte de brasileiras? Então, se você querer fazer o curso, pode mandar mensagem. Mas agora, viu como que está ensinando português também? Como que você pode ler rapidinho? Primeira vez, ela leu assim. Antigamente, ela não estava lendo assim. Então, agora a resposta é que nós sempre ficamos nessa camisa, esse tipo de camisa, quando tem frio também, né? Porque no sul da Índia não tem muito frio. Aqui é muito normal a temperatura. Então, se você vai agora no janeiro, então dezembro, no mais norte da Índia, Nova Delhi ou Himachal, lá tem muito frio. Entendeu? Mas no sul eu nunca senti muito frio. Então aqui nós vamos terminar o vídeo. Espero que você gostou. Eu queria dizer a você muito obrigado. Tentei dar resposta de uma pergunta que sempre eu estava perguntando, que casamento arranjado ou por amor. Espero que você sabia agora. Então nós vamos fazer mais vlog. O que você queria dizer? Te amo, Brasil. Te amo, Brasil. Come here. Ela queria dizer mais coisa. Eu vou mostrar você. Ela quer falar isso. Te amo, Brasil, pelos seus comentários adoráveis. É isso? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Brasil, não me esquece. Eu sou o dono desse canal. Então você não pode fazer, tá? Que mais amor mostra para ela, então menos para mim. Tem que mostrar amor para mim também. Tá bom? Tchau, tchau.